Boas-vindas a essa análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada simplesmente incrível para o nosso planeta vizinho. O objetivo aqui é explorar desde umas ideias de engenharia extremamente ousadas até as lições climáticas bem pesadas que esse mundo misterioso tem para nos ensinar. É fascinante e até um pouco assustador ver o quão extremo o nosso próprio sistema solar consegue ser. Mas para começar, a gente tem que encarar uma pergunta gigantesca. Como é que se explora um planeta que é quente o suficiente para derreter chumbo e tem uma pressão capaz de esmagar um submarino? Tipo, a engenharia espacial sempre lidou com o frio e o vácuo do espaço, certo? Mas aqui o desafio é literalmente o oposto. Um calor absurdo e uma força esmagadora. Parte 1. O gêmeo tóxico da Terra. Para entender o tamanho da encrenca, precisamos olhar para como Vênus é parecido e ao mesmo tempo bizarramente diferente do nosso planeta. Visualmente, a Terra e Vênus são quase gêmeos. Eles têm tamanho, massa e densidade super parecidos. E faz sentido, afinal, os dois se formaram lá atrás, há uns 4,6 bilhões de anos, da exata mesma nuvem solar antiga. Olhando os dois assim, lado a lado, dá até para imaginar que eles deveriam ter ambientes bem similares. Só que as semelhanças param por aí. Assim que a gente chega na atmosfera, a coisa muda de figura completamente. O que tem debaixo daquelas nuvens não é um paraíso tropical. A superfície de Vênus é um deserto cinzento de basalto, torrando sobre uma temperatura média contínua de absurdos 460 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, é mais quente do que o necessário para derreter chumbo. E se esse calor todo não fosse suficiente para arruinar o dia, a pressão atmosférica lá embaixo é um peso esmagador de 92 bar. Isso representa mais ou menos 90 vezes a pressão que a gente sente aqui na Terra ao nível do mar. É o equivalente a estar a 1.000 metros de profundidade no nosso oceano, só que num ambiente totalmente seco e fervendo. Um contraste tão gritante desses tem um culpado bem claro: o efeito estufa. Olha só a diferença. Aqui na Terra, o nosso efeito estufa natural adiciona uns agradáveis 33 graus, o que mantém tudo habitável. Já Vênus sofre de um efeito estufa descontrolado, que adiciona cerca de 500 graus à temperatura. Tudo isso alimentado por uma atmosfera composta por 96% de dióxido de carbono, com direito a nuvens densas de ácido sulfúrico. Um pesadelo. Parte 2. Sobrevivendo a um cenário infernal e esmagador. E acredite ou não, a humanidade já conseguiu mandar equipamentos para lá. Entre as décadas de 60 e 80, o programa soviético Venera fez o impossível. Essas foram as únicas sondas na história a capturar imagens e áudio direto da superfície. Elas revelaram paisagens super assustadoras com um tom dourado alienígena, minutos antes de os equipamentos inevitavelmente derreterem e racharem sob a fúria implacável do planeta. Pois é, o maior inimigo na superfície de Vênus é o relógio. O sucesso foi muito efêmero. Mesmo usando materiais super engenhosos e pesadas camadas de isolamento térmico, a sonda que aguentou mais tempo sobreviveu por meros 127 minutos. Ou seja, em cerca de 2 horas, a missão inteira já tinha sucumbido. Parte 3. Projetando um módulo de pouso refrigerado. Então, como a engenharia moderna planeja esticar essa sobrevivência de míseras 2 horinhas para um dia inteiro de missão? Bom, testes recentes de uma empresa chamada Advanced Cooling Technologies mostram um caminho. Eles desenvolveram um sistema de refrigeração inovador que funciona num ciclo bem preciso de 3 etapas: aquisição de calor, ventilação e recarga de gás. A ideia é lutar ativamente contra as condições externas extremas. A mecânica da coisa é brilhante. Primeiro, o calor interno é absorvido por um líquido refrigerante. Mas lembra daqueles 92 bar de pressão do lado de fora? Como é que se empurra ar quente contra isso? A grande sacada foi misturar esse vapor quente com um gás altamente pressurizado. Isso faz a pressão interna subir tanto que supera a pressão esmagadora de Vênus, permitindo que o calor seja ejetado para fora. Depois o sistema recarrega o gás e induz um novo resfriamento. E os testes práticos revelaram que a química escolhida faz toda a diferença. Uma mistura usando amônia e hélio se mostrou absurdamente superior. Esse sistema conseguiu remover impressionantes 99,7% do calor lá de dentro através da vaporização. E o melhor de tudo, pesando muito menos do que uma alternativa que usava água e argônio. Uma verdadeira prova de que a sobrevivência prolongada lá embaixo é, pelo menos, termodinamicamente possível. Parte 4. Cidades flutuantes nas nuvens. Agora, já que a superfície exige uma engenharia tão extrema e temporária, algumas mentes visionárias começaram a olhar para cima pensando em habitação permanente.
Tentar terraformar a superfície de Vênus esbarra em obstáculos quase impossíveis hoje. Imagina ter que remover 90 atmosferas de gás carbônico, baixar a temperatura de 460 graus para 19 e ainda criar escudos solares massivos. É uma missão praticamente irreal. Então, em vez de brigar com esse chão demoníaco, os cientistas propuseram um conceito de aeróstatos. São essencialmente cidades flutuantes, pairando a uns 50 quilômetros de altura na atmosfera de Vênus. Por que ali? Porque, surpreendentemente, nessa altitude específica, a temperatura e a pressão caem drasticamente, ficando bem parecidas com as condições confortáveis aqui da Terra. E a parte que realmente explode a cabeça é esta. Lá no alto, não seria preciso de hélio para flutuar. A atmosfera veneziana é tão densamente carregada de gás carbônico que o ar normal, respirável, nossa mistura de oxigênio e nitrogênio, funciona naturalmente como um gás de elevação. É a exata mesma física de um balão de festa. Isso significa que domos gigantes, cheios simplesmente do ar que a gente respira, flutuariam com total segurança por cima daquelas nuvens tóxicas. Incrível, né? Parte 5. Um alerta climático para a Terra. Voltando das nuvens para a realidade, o que a triste história geológica do nosso planeta gêmeo tem a nos ensinar? A ciência aponta fortemente que Vênus nem sempre foi esse forno. No passado distante, ele provavelmente ostentava oceanos de água líquida. A divergência fatal rolou quando mudanças atmosféricas fizeram o hidrogênio escapar de vez para o espaço, o que literalmente ferveu e evaporou os oceanos, prendendo o planeta nesse estado irreversível. E por que isso não aconteceu aqui? Graças à sorte e ao design da Terra. Nossos oceanos ativos e as placas tectônicas atuam como uma máquina gigantesca que recicla o dióxido de carbono sem parar, guardando-o na crosta terrestre. É esse sistema natural maravilhoso que tem evitado que a gente vire uma crosta cozida nas escalas de tempo geológicas. Mas não dá para ignorar os avisos. Os mesmos pesquisadores climáticos que estudam Vênus alertam sobre os perigos reais para o nosso clima. Ninguém prevê a evaporação total dos oceanos amanhã, claro. O alerta é sobre cruzar outros limites bem sérios, os chamados pontos sem retorno para nós. Isso envolve coisas aterrorizantes, como uma possível paralisação na circulação das correntes oceânicas vitais e a drástica amplificação de extremos como secas severas e superinundações. Observar o destino trágico de Vênus nos dá uma visão muito mais profunda da fragilidade das coisas. E isso deixa um pensamento final fortíssimo. Se o nosso planeta gêmeo cruzou um limite irreparável e perdeu tudo, que tipo de ações devemos tomar para garantir que a gente preserve esse delicado equilíbrio que mantém a Terra habitável? Fica a reflexão.